TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins. Promovendo cidadania. Olá, ótima noite para você ligado na tela da TV Candidez, domingão 8 de outubro de 2023, está começando mais um programa Conexão Esportes para falar tudo da rodada do Campeonato Brasileiro. E olha, o Galão perdeu em casa, primeira derrota na Arena MRV de virada. O Curitiba, lanterna da competição, vence o Atlético por 2-1 e o Atlético desperdiça uma grande oportunidade para enfim entrar no G6 do Campeonato Brasileiro. Vamos falar do América também, que abriu 2-0 com gols de Mastriani, mas tomou a virada do Fortaleza. E aí, será que já foi? Tá difícil a vida pro América. Vamos falar do Cruzeiro, que só joga no sábado que vem, mas os resultados da rodada foram péssimos. Agora a Raposa só tá a 3 pontos do Z4. Vencer o Cuiabá lá no Mato Grosso semana que vem virou obrigação. Além disso, vamos falar do Guarani, que venceu hoje o Vila Real em Juiz de Fora por 2-0 e agora só precisa de um empate em 2 jogos para garantir a classificação para as quartas de final da Terceirona Mineira. Claro, a gente vai falar também de futebol amador aqui da nossa região, tem quadro Mulheres no Esporte, tem vários quadros variados, aquele estilo que você já conhece do programa Conexão Esportes e claro, você é nosso convidado a participar no 99932-6228, 99932-6228, você participa, manda sua mensagem, colabora aqui com a gente para falar de tudo. Lembrando que daqui a pouquinho tem os melhores momentos da derrota do Atlético em cima do Curitiba 2-1. Vamos agora mostrar quem está aqui comigo para bater um papo muito bacana sobre futebol. Estou com ela, Jordana Amaral. Jordana, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Bruno. Boa noite a você que está nos assistindo. Boa noite, Augusto. Rodada cheia de gols, do jeito que a gente gosta, ainda bem. E com a vitória do Guarani, que conseguiu se recuperar fora de casa. E tá quase, hein, gente? Eu acho que a gente já pode entrar na contagem regressiva. Tá Estou certo. empolgado um pouco, talvez. Porém... Tá praticamente classificado. Augusto Goulart, seja bem-vindo, meu irmão. Fala, irmão. Muito prazer. Mais uma oportunidade, mais uma conexão aqui junto, debutando. Primeira vez com a Jordana aqui. É sempre um prazer estar aqui com vocês, telespectadores do Conexão também. Tá aí, então, a gente vai falar sobre muitos assuntos. Você participa com a gente, viu? 99932-6228. 99932-6228. E a pergunta de hoje para você participar com a gente. Quem chega melhor para o clássico do dia 22 de outubro? O Atlético estava em melhor fase, mas essa derrota agora na Arena MRV vai ficar difícil. Vou reformular a pergunta. Quanto que vai ficar o clássico do dia 22 de outubro? Daqui a pouquinho tem Atlético e Cruzeiro. Manda sua mensagem, 99932-6228. Responde pra gente. Quanto que vai ficar o clássico Atlético e Cruzeiro na Arena MRV no dia 22? Olha, já vamos começar a rodar, fazer o nosso giro, começando com a Terceirona Mineira, porque o Guarani venceu o Vila Real. Jordana, 2-0. A gente vai mostrar os melhores momentos agora para vocês comentarem. Essa vitória de 2-0 hoje praticamente tranquila, né? Teve o pênalti desperdiçado pela equipe do Vila Real, o Guarani teve outra chance também para poder matar o confronto, mas eu acho que mostra que o jogo aqui de Divinópolis que o Guarani perdeu foi muito atípico, né? Assim, uma coisa meio que fora dos rumos, né? O Guarani não teve dificuldade para vencer o Vila Real hoje. Não teve, e quando mostrou alguma certa dificuldade, né, a gente contou também com a estrela do goleiro, né, o Cabral, que fez assim, defesas, bom, não querendo alfinetar, mas já alfinetando, né, pelo menos algum Cabral faz uma defesa difícil, e ainda bem que é o do Guarani. Mas o Bugre vem mostrando que é um projeto sólido, que é um projeto que veio para ficar. A gente vê os reforços chegando. Nessa semana, se eu não me engano, anunciou 3 jogadores. Então, ou seja, vai vir forte para a briga. Eu acredito muito no Guarani. Você vê que a equipe conseguiu ir buscar essa vitória fora de casa. Mas é um jogo que o Guarani fez ficar fácil. Não é um jogo fácil. Esses jogos
fora de casa são complicados. A gente vê o gramado já não ajuda muito nesses gramados. O horário do jogo, né? 10h30 da manhã. Nossa, o horário então nem se fala. Mas eu acredito que a equipe do Guarani vem mostrando um padrão de jogo interessante, de não desistir de ser uma equipe aguerrida, que eu acho que é o principal, porque vai chegar em algum momento da competição que o tático ele simplesmente não vai existir. A gente precisa entender isso. Tem que ir na raça, tem que ir na vontade, e eu acredito que o Guarani ele tem isso para esse tipo de lance também. Fica aqui meus parabéns pro Kaique que fez o gol. Eu lembro que no último, na premiação que nós tivemos, né, no final do ano passado, ele estava lá sendo premiado e agora aí fazendo gol pelo Guarani, muito merecedor pro menino. Ô Augusto, acho que a Jordana falou um ponto importante, né? Assim, foi um jogo, foi uma vitória fácil do Guarani. O Guarani não teve, praticamente não correu riscos, né? Exceto o pênalti que o Vila Real teve. Mas foi um jogo que o Guarani fez ficar fácil, né? Porque se o Guarani perdesse pro Vila Real hoje, a situação no grupo ficaria muito complicada. Exato, a gente até vinha comentando no off, né? Que a gente entendeu, tipo assim, interpretou que o melhor. Observando os 3 jogos que já os 2 no Fariano, a tipo que você comentou também. E um campo mais também, que dá para rodar. O Guarani é muito técnico, né? Consegue fazer chegar a bola no ataque. Teve os 2 lances, né? As 2 chances claras desperdiçadas por ambas as equipes, que o Darson perdendo, tendo a infelicidade de perder. Mas o Guarani fez um jogo do branco. Equipe, no sentido tático, agudos da competição, que o Guarani tem um pontinho de se consagrar, né? Isso, então, o Guarani vencendo a equipe do Vila Real por 2-0 lá em Juiz de Fora. Agora está com 9 pontos na segunda colocação do Grupo B, que o Poços de Caldas também venceu a equipe do Atlético de Três Corações, lá no sul de Minas, 3-1, e por conta desse terceiro gol, um golzinho a mais, Poços de Caldas é líder do Grupo B. Depois da partida, o técnico Gustavo Brancão falou com a nossa equipe. Confere. Jogo difícil, né? Nós sabíamos que teríamos um adversário que queria jogar o jogo da vida deles, né? Um concorrente direto. E eu acho que primeiramente nós temos que enaltecer a luta, a entrega do grupo, que entendeu a nossa proposta de jogo hoje, sabendo a dificuldade que seria jogar muito quente, né? A proposta de jogo do adversário. E acho que dar os parabéns a todo mundo, o elenco, né? Ao trabalho feito pela comissão, o suporte da diretoria. Né, entendemos a cada jogo a equipe vem evoluindo, vem crescendo, né, e a gente vai a cada dia que passa dando os passos importantes para a gente estar buscando o nosso primeiro objetivo, a classificação à próxima fase. Tá, então o Gustavo Brancão, o Brancão tem que ser elogiado, né? Eu, por exemplo, critiquei o Brancão aqui por conta dessa questão de ele manter o mesmo esquema tático, faltar variedade, e hoje ele fez completamente diferente. Ele não jogou com um centroavante fixo, né? Até porque o Paulo Careca e o Ronaldo, os dois estavam machucados, ficaram em Divinópolis, não viajaram para Juiz de Fora, mas o Brancão optou por jogar num esquema de 4-4-2, né? E assim, eu assisti o jogo, né? Comentei o jogo pela Minas FM, vi assim, um Guarani com um povoamento no meio de campo muito grande, assim, e foi uma coisa que o Vila Real fez muito bem aqui em Divinópolis, ter muito a bola. Então, assim, o Guarani tirou a principal arma, tanto é que o melhor jogador do Vila Real aqui em Divinópolis, para mim, foi o Davi, meio campista, camisa 8, que acabou com o jogo, fez um grande partido. Ele foi substituído no comecinho do segundo tempo, que não estava dando conta de jogar, especialmente por conta desse povoamento no meio de campo, e os dois atacantes muito rápidos. Então, parabéns para o Gustavo Brancão, que soube ler o que aconteceu em Divinópolis, e depois de uma derrota completamente inesperada, uma vitória muito importante lá em Juiz de Fora sobre a equipe do Vila Real. Então, para arrematar o assunto Guarani, Bugre volta a jogar no próximo sábado, 3 horas da tarde, no Farião, contra a equipe do Atlético de Três Corações. O empate já basta para classificar a equipe divinopolitana para as quartas de final da Terceirona Mineira. Só que o importante é o Guarani ficar em primeiro lugar do grupo para poder decidir em casa na próxima fase e conseguir pegar em tese um adversário um pouco menos qualificado. Participa com a gente, 999326228. Já vou ler mensagem que o pessoal participando com a gente. Fazer um convite também, Bruno, para o pessoal também acompanhar o Guarani no Farião, apoiar, comprar camisa e vestir também, porque é um time da região, né, da região centro-oeste.
fortificando cada vez mais. É um projeto que vai dar muitos frutos aí no futuro. Com certeza, Jordana. Vamos ver se o Guarani dá uma baixada no preço do ingresso, pessoal. 3 horas da tarde, sol quente, R$40 no módulo, não tem jeito não. R$40, o Tombense estava cobrando R$20 no jogo contra o Juventude pela Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos dar uma baixada no preço do ingresso, por favor. O torcedor quer ir, mas esse valor tá complicado. Vamos ajudar. O H lá do Zinabre, grande abraço pro H do Zinabre, mandando aqui, ó. Boa noite, o Guarani jogou demais hoje. O Kaique tem muito talento, tem muita vontade, mandando participação aqui, o H. Participando com a gente também o Emerson, lá do bairro Moreiras, lá em Nova Serrana, audiência qualificada lá em Nova Serrana, falando que o placar vai ser 2-2 Atlético e Cruzeiro. A pergunta de hoje é 9932-6228, você participa com a gente, 99932-6228. Quanto vai ser o clássico do dia 22 de outubro, domingão, 4 horas da tarde, tem Atlético e Cruzeiro lá na Arena MRV. Manda seu placar aqui pra gente, vamos comentar, vamos falar daqui a pouco sobre a derrota do Atlético diante do Coritiba. Antes da gente mostrar os melhores momentos das partidas que aconteceram agora, vamos falar do Cruzeiro. O Cruzeiro não jogou essa rodada porque enfrentaria o Cuiabá. E a Arena Pantanal vai ser utilizada pela Seleção Brasileira na quinta-feira para o amistoso. Então, para preparar o gramado, para deixar... nas eliminatórias. Para deixar o gramado nos trinques, não teve jogo do Cuiabá essa rodada. O Cruzeiro então só enfrenta a equipe do Mato Grosso no próximo sábado. E o Cruzeiro na preparação, até porque a gente vai falar disso daqui a pouquinho, os resultados foram péssimos para o Cruzeiro e agora a Raposa está a 3 pontos da zona da degola. E o lateral William falou sobre a preparação para o jogo contra o Cuiabá. É bom, cara, é bom ter essa semana cheia aí, porque como o professor chegou há não muito tempo, né? Parece que é bastante tempo, mas não é, então a gente está trabalhando bastante coisa, está trabalhando o que a gente precisa, o que a gente vem errando e tenho certeza que essa semana vai ser muito produtiva para nós. Cara, mas um jogo importante, eu acho que um jogo de 6 pontos, a gente tem que trabalhar muito forte porque a gente sabe o jogo vai exigir muito, o time deles é muito bom, então é continuar trabalhando e tenho certeza que a gente vai dar o nosso 100% lá para sair com esses 3 pontos. Cara, eu acho que a postura não dá para ser diferente do que da vida dentro de campo. Eu acho que a gente vem do resultado que não é muito bom, mas é continuar trabalhando. A gente tem total condições para conseguir estar melhor na tabela. A gente tem uma torcida gigante que tem nos apoiado, isso tem sido muito importante. A gente tem um elenco qualificado, então agora é começar a acertar, fazer os gols e tenho certeza que o resultado vai vir. Tá aí então o William, lateral do Cruzeiro, Augusto Goulart. Rodada difícil pro Cruzeiro, em 3 pontos da zona de rebaixamento, não dá nem para pensar em perder contra o Cuiabá lá na Arena Pantanal. O que tá faltando para esse Cruzeiro voltar ao caminho das vitórias? A má fase do Cruzeiro é tão grande, mas tão grande, que o Cruzeiro já joga uma pressão para si, porque na rodada ele vai jogar contra um time que o campo dele não pode ser utilizado. Então ele já vai pro jogo com o cenário todo... Sempre tem alguma coisa, né? Com o cenário todo desenhado. Internacional ganhou o Grenal, a gente vai comentar sobre também no giro da rodada aí do Campeonato Brasileiro. Internacional ganhou do Grêmio no Clássico lá no Sul. O Cruzeiro caiu uma posição. O Santos ganhou do Palmeiras no Clássico também. O Cruzeiro caiu uma posição. Então, assim, o Cruzeiro, ao mesmo tempo que o Cruzeiro está pertinho da zona de rebaixamento com os resultados da rodada, uma vitória contra o Cuiabá lá, que é meio que um confronto direto. O Cruzeiro tem 30, o Cuiabá com 32, joga o Cruzeiro lá para 11º. Então, o Cruzeiro que hoje está perigando a zona de rebaixamento pode terminar a rodada, que é o jogo que falta, classificando para a Sul-Americana. Então, assim, o Cruzeiro precisa pontuar e precisa vencer os jogos. Já que não está vencendo em casa, né, vai ter que buscar esses resultados fora de casa. O Cuiabá é um time que vem oscilando no campeonato, ele vinha de sequência de vitória, tem até a resenha lá do Davidson que ele mostrou as táticas no Sport TV, né? Dito isso, 5 derrotas seguidas do Cuiabá. O Cuiabá venceu o Fluminense, um Fluminense totalmente reserva, né, priorizando a semifinal da Libertadores contra o Inter, venceu e já vai com outra cara, já vai com outro ânimo para enfrentar o Cruzeiro. O Cruzeiro precisa pontuar, é uma final de campeonato, como a gente tinha comentado, um confronto direto e que vai se agravando principalmente pela sequência de jogos do Cruzeiro, né? Aí pega o Cuiabá fora, aí vem jogar contra o Flamengo e até em casa, mas o fator casa não está sendo preponderante para o Cruzeiro. Esse jogo provavelmente é a estreia do Tite no comando do Flamengo. Exato, que está próximo de acertar, né? Próximo de ser oficializado, depois já tem clássico. Então, assim, o Cruzeiro precisa realmente amarrar as calças, porque está perigando o rebaixamento e aí o reflexo de 2019 tem que estar passando, sim, na cabeça desses jogadores, entender o tamanho da instituição, entender o momento que vive
e para conseguir esses 45 pontos, porque 16º lugar para o Cruzeiro nessa temporada, nesse Campeonato Brasileiro, é um título. Viu? Pois é, né, Jordana? E para esse jogo contra o Cuiabá, o Cruzeiro deve ter o retorno do Matheus Pereira, né? Não joga desde a partida contra o Botafogo. Foi o segundo jogo dele com a camisa do Cruzeiro, já lesionou. Sua opinião, já chega para ser titular o Matheus Pereira ou tem que esperar um pouquinho? Eu acho que o Zé Ricardo não vai arriscar nesse momento. Eu acho que o Matheus Pereira vai ficar para o segundo tempo, pensando que depois do Cuiabá ainda tem mais 12 jogos, ou seja, ainda tem muito a ser disputado e confrontos diretos por vir, né? O Cruzeiro ainda pega o Bahia, o Cruzeiro ainda pega o Goiás, o Cruzeiro ainda pega o Vasco, o Cruzeiro ainda pega o Curitiba. Então são jogos de 6 pontos. Acredito que seria muito arriscado começar com o Matheus Pereira, embora na fase que o Cruzeiro esteja, ele é visto como o salvador da pátria. Eu falei que semana passada que tá nesse estado, o futebol ele se define nas duas áreas. Então, a partir do momento que você tem um goleiro seguro, um camisa 9 que decide, as coisas elas tendem a se encaixar, né? Mas o Cruzeiro não tem nenhum nem outro. Então, o Cruzeiro fica naquela bagunça de tentar alguma coisa para sobressair, sem saber o que realmente é. Eu tava vendo hoje Palmeiras e Santos, o tanto que o Santos sofreu com o Palmeiras. Era bola, principalmente no primeiro tempo, era bola de tudo quanto é jeito. E o João Paulo, ele pegava o Santos, assim, depois que demitiu, o técnico era o Aguirre, né? Isso. Contra o Cruzeiro. Uhum. Depois que demitiu, as coisas começaram a acontecer, então o Santos se encontrou. O João Paulo pegando de um lado e o Marcos Leonardo decidindo do outro, que foi o que aconteceu hoje no Clássico. E o Cruzeiro não tem esses jogadores. O Cruzeiro, o adversário que enfrenta o Cruzeiro, ele não sofre para fazer um gol. Mas o Cruzeiro, ele sofre horrores para fazer um gol. É uma dificuldade, então, creio que as pessoas veem no Matheus Pereira justamente de jogador. É um jogador de 3 pontos. Uma hora ou outra, ele vai entregar a vitória para o Cruzeiro. Jordana, eu não sei se você concorda comigo também, fazendo até não só os jogos que estão por vir, né, do Cruzeiro, mas fazendo uma interpretação também de média, a longo prazo. O que me incomoda do Cruzeiro é que tinha a gestão da SAF, você entendia mais ou menos quais eram os passos, a lógica da tomada de decisões da diretoria do Cruzeiro. Cortou tio Pesolano, veio o Pipa, cortou toda a metodologia, cortou toda a filosofia de trabalho, chegando com o Zé Ricardo. O que me incomoda é pensar na frente se a ideia é manter o Zé Ricardo. Porque o que aconteceu com o Pipa, e eu acho que foi um grande fator que jogou meio que a temporada do Cruzeiro no lixo mesmo, foi ter ficado com o Pesolano até o final do Mineiro, sendo que a diretoria sabia que ele não ia ficar, sendo que sabia que ele ia... O planejamento do ano já começou errado. Então, já, né? O planejamento do ano que pode ser utilizado no Mineiro para montagem de equipe, para contratação, para implementar estilo de jogo num campeonato que ele não tem tanta valorização hoje em dia, que é o Campeonato Mineiro, para montar para o Brasileiro, para montar para a Copa do Brasil, ele não foi feito. O que eu penso o Zé Ricardo salva o Cruzeiro do rebaixamento. Aí continua com ele. Até que o prometido para ele, o que está em contrato, é um contrato até o final do ano que vem. Uhum. Então, assim, mantém ele para o final do Mineiro, não consegue o resultado, não consegue um título, não consegue um resultado esperado. O Cruzeiro vem de campeonatos mineiros que não consegue classificar nem para a final. Então, assim, manda ele embora e aí a gente segue nesse loop e aí a lógica da SAF se perde e volta para uma lógica de associação. O Cruzeiro já estava... Pois é, né? No planejamento a SAF não está tendo nada. E o Cruzeiro tem 3 desfalques para o jogo contra o Cuiabá, viu? O Matheus Jussa e o Bruno Rodrigues tomaram o 3º cartão amarelo. Fernando Henrique foi expulso bizonhamente, então o Cruzeiro vai ter que mexer as pecinhas. Falando do Cruzeiro agora, vamos para o outro lado da lagoa, porque o Atlético tinha tudo para chegar no G6 do Campeonato Brasileiro. Arena lotada, 40 mil torcedores, uma grande fase, vitórias consecutivas, pegando lanterna do campeonato. E foi lá, Jordana Amaral, e tomou a virada do Curitiba. O que aconteceu com o Galo, Jordana? Futebol é uma caixinha de surpresas, né? É o único esporte, talvez coletivo, que nem sempre o melhor ele vai sobressair. Então, hoje a gente viu isso. O jogo acabou enquanto a gente estava aqui preparando para o programa e a gente estava comentando aqui, gente, o que aconteceu? E realmente o Atlético ele vinha assim de partidas vencendo, mas não sendo tão constante. E isso era um alerta que tanto eu quanto os outros comentaristas faziam aqui. O Atlético ele não é constante, ele tem períodos dos jogos que ele sofre sem necessidade.
não tem jogadores para sofrer tanto assim, pode ser mais impositivo, né? Se impor mais dentro do jogo. E acredito que hoje foi retrato muito disso, do que poderia ser. Uma vez que você faz 1-0 sobre o Curitiba, espera-se, né, de um time tão cheio recheado de bons jogadores como é do Atlético, que você não vai sofrer mais. Que a partir daí você busca o segundo, o terceiro, o quarto, e algo que não aconteceu. O Atlético acabou se perdendo, tomou a virada, e de um jogador que eu nem sei falar o nome direito. Slimani. Slimani, gente. Argelino Slimani jogou no Porto, jogou em alguns times da Europa, assim, veio do nada para a equipe do Curitiba, marcando um gol decisivo. Antes do Augusto falar, passar os números da partida aqui, o Atlético abriu o placar com o Hulk aos 25 minutos do segundo tempo. O gol demorou a sair para o Atlético. Logo depois, praticamente 5 minutos depois, a equipe do Curitiba empatou com o Matheus Bianchi, um belo gol, daqui a pouco a gente vai mostrar. E praticamente no último lance da partida, o Slimani virou a partida para o Curitiba. Foram 13 finalizações do Atlético contra 9 do Curitiba. Curitiba finalizou mais ao gol do que o Atlético, viu? O Atlético bateu no gol 3 vezes, fez um gol. Curitiba chutou no gol 4 vezes, fez 2 gols. E o Atlético teve mais posse de bola também, foram 63% contra 37% da equipe do Coritiba. Ô Augusto, essa derrota acho que é um balde de água fria para os atleticanos, né? Até porque o Atlético vinha numa grande fase, vitórias consecutivas, tinha tudo para chegar no G6 e perdeu para uma equipe bem inferior. É realmente um banho de água fria mesmo. É onde a gente vê que o quanto a concentração num jogo de Série A, de Campeonato Brasileiro mesmo, conta, né? Às vezes o Atlético deu uma relaxada, apesar que tomou o gol de empate logo após ter aberto o placar também, né? Num chute de rara felicidade do jogador do Coritiba. Então, assim, a gente vê o quanto a concentração e o tá ligado 90 minutos, e principalmente num time que não tem nada a perder mais, né? No caso do Coritiba, tá na zona de rebaixamento, lutando ali junto com o América ali para ver quem vai ser lanterna. Eles ficam trocando posição ali naquele 19º e 20º lugar. Então, assim, é uma vitória gigantesca do Coritiba, né? Que sai lá do Paraná para vencer o Atlético, a primeira vez que o Atlético perde na Arena MRV. Primeira vez que toma gol, né? É verdade. É a primeira vez que também o Hulk, né, fazendo o primeiro gol na Arena MRV também, que tinha só o Paulinho tinha feito. Só o Paulinho tinha feito gol. Então, assim, é uma vitória gigantesca do Curitiba, é uma vitória que dá um ânimo a mais pro time do Paraná tentar sair dessa situação complicada, e pro Atlético é para ficar ligado, que não importa o jogo, a tensão tem que ser 90 minutos, e tanto com adversários que se entendem mais fortes, quanto adversários que se entendem mais inferiores, e foi o caso do Curitiba nessa noite, né? Curitiba que sai da lanterna do Campeonato Brasileiro, né? Com a derrota do América, o Curitiba agora ocupa a 19ª colocação, e pelo que a gente está vendo nos melhores momentos aí, ô Jordano, o Atlético deu sorte para azar mesmo, né? O Curitiba teve muitas chances, né? Não dá para falar que achou os gols do nada, não, né? Antes mesmo do Atlético abrir o marcador, o Curitiba já estava pressionando. E você vê que pressionando e conseguindo boas jogadas no último terço do campo. Não é aquela que ele perde e pressiona que a bola volta no zagueiro e que vai circular ainda. O Curitiba, ele conseguiu um bom volume nesse último terço, ficou incomodando muito o Atlético, o que é surpreendente. O Atlético ser incomodado dessa forma por uma equipe tão tecnicamente inferior, né? Que até então, a gente vê o gol do Hulk abrindo o placar, que até então era a lanterna do campeonato. A gente esperava uma goleada, um placar tranquilo, o Hulk abrindo, e mesmo assim foi uma jogada rápida, parecendo até ser de contra-ataque. Uhum. Algo que também aconteceu no jogo contra o Internacional. O Atlético sofreu e conseguiu as jogadas de contra-ataque. Mas dessa vez não soube ampliar o placar como aconteceu no Sul. Aí o gol do Matheus Bianchi, achou falha do goleiro, Augusto? Eu achei um chute de rara felicidade, na verdade. Não achei falha do Everson, não. Ele pegou a bola na entrada da área, acertou o cantinho do gol do Everson. Fez um golaço pro Coritiba, que depois vinha virar o jogo. E era um jogo engraçado, era o jogo da virada de chave, da boa fase que o Atlético vinha de 5, 6 jogos pra cá, né? Era o jogo para o Atlético de vez e mais ou menos
mostrasse um futebol e em termos de tabela também, o cenário que a gente imaginava para o Atlético no início do campeonato, né? Então é aquele jogo que é Campeonato Brasileiro e tal, lá vai afunilando e as posições vão se consolidando agora, né, nessa reta final. Então, assim, era um jogo de virada de chave e uma surpresa para todos, né? O Atlético perder esse jogo dentro de casa, tendo feito o gol do Hulk, tendo aberto o placar do meio para frente do segundo tempo, né? Pois é, então, né? O Atlético perdendo, olha o gol aí do Slimani, cruzamento sozinho, cabeceou. Slimani veio lá da Europa, então. Curitiba vencendo o Atlético de virada por 2-1. Volta para mim aqui, Voz do Além, vamos agora falar dos outros jogos do Campeonato Brasileiro. A gente está com um tempinho muito corrido, não vai mostrar os melhores momentos do América não, mas ficou 3-2 para o Fortaleza, viu? O América fez 2 gols, Mastriani marcou de pênalti, depois marcou num belo chute fora da área, de perna canhota, e o Fortaleza virou o jogo, conseguiu o primeiro gol no primeiro tempo e no comecinho do segundo tempo já empatou, mas para o finalzinho da partida conseguiu a virada 3-2 pro Fortaleza. A gente tem gols para mostrar também do Campeonato Brasileiro, principalmente dos jogos da tarde, né? Campeonato Brasileiro afunilado, a gente teve alguns clássicos interessantes. Antes disso, a gente tem, Jordana, provavelmente o jogo mais maluco do Campeonato Brasileiro. Amigo telespectador do Conexão Esportes, se você não sabe quanto ficou o placar do jogo, eu não estou brincando com você. 4 pro Goiás, 6 pro Bahia, Jordana. O que aconteceu? Um jogo maluco e aposto que muita gente não assistiu. Porque quando você pega assim, fala Goiás e Bahia, não vou assistir não, 2 times brigando para não cair. E foi um jogo lá e cá, literalmente, teve 2 viradas, né? O Bahia saiu na frente, depois tomou a virada e foi buscar o 6-4. Tem gente que não gosta, que fala que jogo assim é porque as equipes falharam muito. Sucessão de erros, né? É, sucessão de erros. Eu particularmente gosto. Porque eu acho bom demais da conta, doido. Jogo divertido, movimentado. Parece videogame. Pareceu um jogo de society, né? Gol de futsal. E o destaque foi o hat-trick, né, do Everaldo pelo Bahia, centroavantão, e perdeu poucas oportunidades. Para mim foi o jogo da rodada e um dos jogos do Campeonato Brasileiro. Eu acho que daqui a um tempo vão lembrar desse jogo aí como um dos mais históricos, né, do Campeonato Brasileiro nessa década. No início de trabalho do Rogério Ceni também, né? Bacana citar. O Rogério Ceni, então, nesse começo de trabalho com a equipe do Bahia, venceu a equipe do Goiás, então, por 6-4 lá no Centro-Oeste. Agora vamos mostrar Corinthians e Flamengo, empatezinho. O Flamengo abriu o marcador com o Gerson, mas depois tomou o empate da equipe do Corinthians. Golaço do Gerson, né, Jordana? Não, que batida. Ele que já estava sendo um dos melhores em campo, ele estava ditando o ritmo do Flamengo no primeiro tempo, já merecia ter aberto o placar, depois ele acaba se machucando, ele sai substituído, mas um belo gol do Gerson e depois uma raquetada do Léo Pereira na área, pênalti. O Fábio Santos, então, salvando o Corinthians nesse início de trabalho do Mano Menezes. Não tá boa coisa lá para a equipe paulista não, viu? O trem tá feio mesmo. E o clássico, Augusto, vitória do Internacional, o Ener Valencia agora fez, né? Se no meio de semana ele errou 3 feitos, hoje no clássico ele guardou. É um clássico para lavar a alma do torcedor do Internacional depois daquele pesadelo na quarta-feira contra o Fluminense, de sair numa final de Libertadores, numa semifinal de Libertadores em casa, tomando uma virada assim, de 6, 7 minutos, né? Para lavar a alma mesmo. A gente sabe o peso do clássico lá no Sul, né? A maioria trata como o maior clássico do Brasil em termos de rivalidade aí. O Grêmio, que ainda briga pelo título, assim, junto com o Bragantino, junto com o Palmeiras, até um pouco o Flamengo também, apesar do Botafogo tá disparado ainda, apesar das derrotas também, mas uma vitória para lavar a alma do torcedor colorado. Tá aí então, a equipe do Inter então fez 3-1, logo depois com o Alan Patrick, jogando muita bola, Alan Patrick, viu, no futebol brasileiro, tá se destacando. E aí o Luizito Soares, 5 gols nos últimos 7 jogos, acertou essa bela cobrança de falta aí. O pessoal reclamou que o Rocher formou mal a barreira e tal, mas acho que é mais mérito do Soares. A barreira abriu um pouco também, né? Acertar essa bola aí é complicado. E agora, lá na Arena Barueri, para um público de quase 20 mil pessoas, o Palmeiras abriu o marcador. Mas e esse Santos, hein, Jordano? O que está acontecendo com esse Santos que virou a chavinha da hora para outra e ganhou do Palmeiras jogando fora de casa, nem na zona tá mais? Virou a chavinha e entra naquilo que eu venho falando, né?
você tem um goleiro que pega até pensamento e um atacante que faz gol, que a bola chega e ele empurra para dentro, a chance de você sair com resultado no mínimo positivo é muito grande. É gol de centroavante, olha. Marcos Leonardo, Marcos mais Leonardo. um gol com a camisa do Santos. Então, na hora que o Santos sofreu, teve quem aguentasse essa pressão. Uma vez que uma chance que ele teve, ele conseguiu empurrar para dentro. Tá, então, Augusto, Fluminense, meio de ressaca ainda da Libertadores, tomou 2 do Botafogo, 2 gols muito rápidos, e o Botafogo, para tirar qualquer chance, né, assim, para tirar qualquer assombração de perder esse título, agora abriu uma vantagem de 9 pontos em relação ao Bragantino, que jogou contra o Atlético Paranaense e empatou em 1-1. É isso mesmo, para espantar o fantasma de quem estava dizendo que talvez a maior pipocada da história, né, o Botafogo, depois de ter 10, 13, até 16 pontos de vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro, poder perder esse título depois de alguns jogos irregulares, resultados negativos, né, mas vence um clássico com os gols seguidos, né, fez aos 20 o Júnior Santos, o Tiquinho ampliou aos 22, e o Botafogo caminha. A gente sabe, né, que vai enfrentar inconsistência durante o campeonato, mas caminha a passos largos para se consagrar campeão brasileiro. Atlético Paranaense e Bragantino, 1-1, o Bragantino abriu o marcador e o Atlético Paranaense empatou logo depois. O Atlético que tá chegando, né, tá na 8ª colocação, o Bragantino encostado no líder, tinha oportunidade de encostar um pouco mais, mas aí tomou o gol do Pablo e agora 9 pontos de desvantagem. O Bragantino, que não vai entrar na disputa pelo título, né? O Bragantino já está nessa posição, já está bom demais, assim, uma vaga para Libertadores de forma direta já seria muito bom. Vamos passar a régua no Brasileiro? Botafogo é o líder, 55 pontos, Bragantino segundo, Grêmio e Palmeiras fecham o G4. Flamengo tem quinto, Fortaleza é o sexto. Por enquanto, as 6 equipes indo para Libertadores. Fluminense sétimo, Atlético Paranaense oitavo, Atlético Mineiro está em nono, 40 pontos. 10º é o São Paulo, 11º é o Cuiabá, 12º Inter, 13º Santos, 13º Corinthians, perdão, 14º Santos, e aí o que eu falei, 15º Cruzeiro. O Cruzeiro está a 2 posições da zona de rebaixamento. Bahia tem 28, Vasco tem 27, distância é 3 pontos apenas. Curitiba, o Goiás tem 27, 18º, Curitiba tem 20 pontos, 19º, e o América já foi, né, 18 pontos, tem que fazer uma arrancada histórica para poder se livrar da zona de rebaixamento. Vou passar a mensagem aqui do pessoal, ligadinho aqui, direto de Arcos. Abraço a todos vocês. A Valquíria mandando mensagem, Augusto. Você conhece? Te amo. Ah, gracinha, mandando mensagem. Boa noite, Max, ex-treinador do Maria Helena. Então, informação do mercado de transferência aqui de Divinópolis. Max não é mais treinador do Maria Helena, agora ele treina a FA Odontologia. Se você não saber essa informação, agora você está sabendo, beleza? No próximo bloco tem as notícias do amador aqui da nossa região e também nossos quadros. Fica aí, a gente já volta. Olá, você que está em casa, né? Estou aqui no programa Live em Foco e vim falar sobre o projeto Chico de Cinema e o projeto Kim de Cinema. Meu nome é Adalberto, eu sou criador do projeto e vamos falar sobre cinema, vamos falar sobre educação, sobre diversão. Né? Eu espero que você venha com a gente para se divertir. É neste sábado às 20h30 e domingo a reprise às 21h. Vem. Grife Sports, pioneira na produção de uniformes esportivos. Mais de 20 anos de tradição. Produção de camisetas, coletes, calções e meiões. Atendemos toda a região. Grife Sports. Grife Sports. Fornecedora oficial do campeonato do CSM. Uniformes esportivos é com a Grife Sports. Entre pra mudar o jogo. Suas noites de quinta-feira nunca mais serão as mesmas. A programação da TV Candidez ganha um reforço de um dos mais talentosos apresentadores da TV brasileira. Seria Fausto Silva? Não. Tiago Leifert? Não. Luciano Huck? Nada disso. Vem aí, Ricardo Silva. Não! É o que tinha. Num programa que vai trazer diversão, conversa boa e muita música. Então anota aí. Estreia dia 12 de outubro. O programa tá no ar.
Toda quinta, às 9 da noite, aqui na TV Candidez. É o melhor que a gente conseguiu até agora. Olha só que tudo. Ei, gente, tô falando aqui do meu cartão Sicredi, que é tudo de bom. Tudo mesmo. Sabe por quê? Porque no Sicredi eu tenho uma conta completa e um atendimento como nunca vi, tanto nas agências como no digital. Só tendo conta aqui pra saber. Vem logo pro Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. O cruzeirense tem sempre privilégios de sobra para comemorar e, claro, com produtos oficiais da Maior de Minas. Na loja você encontra camisas oficiais, blusas de frio, linha casual, calções, roupas infantis, que seja feminino ou masculino, e vários acessórios. A Maior de Minas está em novo endereço com mais facilidade de estacionamento e comodidade para os seus clientes. Avenida Rio Grande do Sul, número 320. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 37 3216 6161 e também siga no Instagram @Nação Celeste Divinópolis. C&A Motos, sua moto, nossa paixão. Na C&A Motos de peças genuínas você tem os melhores mecânicos da região. Entre em contato pelo telefone 3221-2769. Rua Goiás 594, bairro Porto Velho. C&A Motos, sua moto, nossa paixão. Se você procura material esportivo de qualidade, é na Galera dos Esportes. Lá você encontra chuteiras, calções, bolas de futebol, troféus, artigos esportivos e também você encontra camisas do seu time do coração. E tudo para uma prática saudável e boa de esporte. E claro, você também pode fazer seu uniforme personalizado na Galera dos Esportes. A loja da Galera fica na Avenida 7 de Setembro, 545, no centro de Divinópolis. Para mais informações, entre em contato através do WhatsApp 37 99844 0741 ou pelo Instagram @Galera dos Esportes. Galera dos Esportes, a loja conceito em esporte em Divinópolis e região. Já estamos de volta com Conexão Esporte. Não esquece de mandar sua mensagem, viu? 999326228, 999326228. Participa, manda o seu alô e fala pra gente quanto vai ficar o clássico do dia 22 de outubro. É Atlético e Cruzeiro direto da Arena MRV. Cobertura completa, você sabe, aqui no Conexão Esportes. Ó, quero falar pra você da loja Nação Celeste Divinópolis. Olha, quando o assunto é Cruzeiro aqui em Divinópolis, tá precisando de produto, é na Nação Celeste, viu? Assim, é o local ideal para você, cruzeirense, comprar os produtos oficiais licenciados do seu time do coração. Tem camisa oficial, tem agasalho, tem moletom, tem utensílios, copos, chaveiros, tudo que você pode imaginar. Linha infantil, linha adulto, linha feminina e muito mais. E você, atleticano, não fica assim, tá fazendo anúncio pro Cruzeiro? Pensa, todo mundo tem um amigo cruzeirense, não tem como não. Então, se você não for cruzeirense, tá querendo dar aquele presente bacana pro seu amigo cruzeirense, é lá na loja Nação Celeste Divinópolis, os melhores produtos para você conferir. Lá na Avenida Rio Grande do Sul 320, endereço novo, viu? Avenida Rio Grande do Sul 320, loja Nação Celeste Divinópolis, os melhores produtos do Cruzeiro. Tá vendo aí, ó, só um pouquinho da variedade de opções que a Nação Celeste Divinópolis oferece. Camisas oficiais, bonés, buckets, copos e tudo que você pode imaginar da Nação Celeste. Ó, tá vendo? Até colete tem, viu? É muita coisa bacana lá na loja Nação Celeste Divinópolis. Você confere tudo isso. Então, Avenida Rio Grande do Sul 320 no centro, telefone 3216-6161, 3216-6161. E olha, vamos agora seguir com o nosso bloco amador, as notícias aqui da nossa região relacionadas ao esporte. Antes disso, vamos com o quadro Mulheres no Esporte, com a querida Jordana Amaral, que está aqui comigo. Confere aí. Olá, pessoal! O quadro Mulheres no Esporte está de volta e dessa vez para falar do maior projeto esportivo de futebol feminino da América Latina. Sim, um projeto que era promissor, começou em 2016 e vem se concretizando cada vez mais.
Hoje, a gente conta a história do Esporte Clube Corinthians Paulista e da sua modalidade de futebol feminino. O quadro Mulheres no Esporte começa agora. Tudo começou no ano de 2016, quando o Corinthians resolveu fazer uma parceria com o Grêmio Osasco Audax. E durante a parceria, que foi até 2018, a equipe conquistou a Copa do Brasil de 2016 e a Copa Libertadores da América em 2017. Em 2019, o clube passou a ter a sua própria gestão de futebol feminino. E ao contrário do que se pensava, a modalidade ganhou ainda mais força no Parque São Jorge. Desde que se consolidou, o Corinthians construiu marcas importantes, entre elas 48 jogos seguidos sem perder e uma sequência de 34 vitórias. Crescimento dentro de campo e apoio incondicional fora dele. O clube detém hoje o recorde de média de público e também em uma só partida no Brasil e na América do Sul, sendo 41.070 telespectadores do jogo da final da última edição do Campeonato Brasileiro. Um dos grandes nomes desse processo foi o técnico Arthur Elias, que comandou a equipe e conquistou incríveis 15 títulos. 5 vezes campeão brasileiro, tricampeão da Libertadores, tricampeão paulista, bicampeão da Supercopa do Brasil, campeão da Copa do Brasil e campeão da Copa Paulista. Conquistas essas que levaram o treinador para a seleção brasileira de futebol feminino. Tamires, Duda Sampaio, Luana, Letícia Isidoro são alguns exemplos de jogadoras que atuam no Corinthians e defendem também a seleção brasileira. Além de ser destaque competindo, o clube também é destaque na luta pelo respeito às mulheres. Calhe o preconceito, respeita as minas e Um Só Corinthians são exemplos de iniciativas que trouxeram mais respaldo à modalidade. Você já parou para pensar se todos os clubes da Série A tivessem o mesmo cuidado com o futebol feminino que o Corinthians tem? Como nós não seríamos mais evoluídas e mais respeitadas no cenário? Enfim, fica aí o alerta e esse apelo para todos os clubes da Série A e também para toda a região investir no futebol feminino. E mais do que isso, acreditar. Um beijo e até a próxima! Tá, então, o quadro Mulheres no Esporte com Jordana Amaral, falando do Corinthians, né? Corinthians, futebol feminino é supremacia, um trabalho muito bem desenvolvido, Jordana destacou um pouquinho para vocês. Agora vamos com a matéria Trilhas no Futebol. O que será que o Aleph está aprontando dessa vez? Vamos conferir? Semana de muito aprendizado e conhecimento. Foi isso que a garotada da Escolinha do Cruzeiro teve na quinta-feira à noite com uma palestra super bacana do pessoal da Trilhas do Futebol. Estamos aqui mais uma vez, né? Eu e o Guilherme, graças a Deus, a escolinha lá vem crescendo aí cada dia mais, né? E com isso vai surgindo as parcerias, né? E hoje chegou aí para nós, já tem mais dias, né? E hoje vai ter essa palestra aí muito importante para os pais dos atletas, né? Que é a Trilha do Futebol. Hoje é a maior comunidade de mães e pais de atletas, né? Do Brasil, onde eles passam para os pais, como ter um tratamento com os filhos, né? Deixar os filhos se divertir e aos poucos os sonhos ir conquistando para eles poderem lá na frente ter um futuro bacana, né? Se for como atleta, beleza, se não for como uma pessoa da sociedade aí, né? Vinícius, um dos criadores da marca, falou um pouco do seu trabalho. Um projeto que visa orientar pais, mães responsáveis pelos melhores caminhos para o filho ter uma oportunidade. O nosso trabalho é voltado basicamente para isso, né? Quem que nunca sonhou em ser jogador de futebol, né? Hoje nós somos uma comunidade para isso
com mais de 4.300 pais que estão junto com a gente em busca de conhecimento. Então nós fazemos tanto ações online quanto offline. Online, toda semana, uma vez por semana, eu entro ao vivo online para dar uma aula sobre um determinado assunto, trago podcasts, debates. Nós já fizemos mais de 145 aulas, né? E isso a gente entrega tudo para quem é membro da trilha do futebol. E em parceria com as escolas, os projetos, nós vamos até as cidades, levamos esse conteúdo, levamos essa informação para quem está em busca de informações para poder ajudar o filho. E já tem alguns pais que já estão inseridos no programa. Eu estou na trilha desde o início, né? E a conscientização dos pais, né? Para saber os caminhos, saber o que fazer, o futebol tem muito boato, né? O que é verdade, o que não é, para mostrar os atalhos, o que fazer, se está muito novo, se já está na idade, orientação, e tem várias pessoas do ramo, né? Não só o Vinícius, né? Mas tem vários empresários, tem várias pessoas dando palestra, várias pessoas mostrando realmente como que é o futebol. É uma verdadeira mentoria, né? Que vai orientar o pai, né? Todos os processos que o filho tem que passar até virar um atleta profissional. Nós somos de Curitiba, uma empresa que nasceu em Curitiba, mas a gente roda o Brasil hoje. Eu sempre digo que se eu conseguir trazer informação e impactar positivamente um pai que está aqui, a missão está cumprida. Levando informação para eles e levando até um tipo de esperança. Então esse que é o nosso objetivo principal. Tá aí então, quadro, matéria especial, Trilhas do Esporte, o Aleph Rondinelli trazendo todos os detalhes para você. Agora vamos para a rodada do amador aqui da nossa região. Teve quartas de final da Copa Eletrodil. E claro, nossa equipe não perde jogo grande. A gente foi conferir o que rolou. Olha aí. Quartas de final do Copão Eletrodil 2023. Em campo, Peixe Lages e CDD Candidez. Jogo lá no campo do Palmeiras, no domingo pela manhã. Jogo corrido e pegado entre as duas equipes. Tanto para a equipe do Peixe como a equipe CDD Candidez. Um jogo bem truncado. Poucas chances, as chances que tinha, os goleiros tiveram muito trabalho na partida. Já no segundo tempo, a equipe do Peixe teve mais chances e logo marcou seu gol. Confusão na área, a bola sobrou com camisa 17. O Washington, que fez o gol da equipe do Peixe, um belo gol, 1-0. Logo depois, outras chances da equipe do CDD, mas o Peixe conseguiu segurar a partida e o placar. 1-0 para a equipe do Peixe, classificado para a semifinal do Copão Eletrodil 2023. Tá aí então, quartas de final da Copa Eletrodil e agora nós vamos para as quartas de finais do Campeonato do Jusa. Momento decisivo, confere aí. Quartas de final no campo do Jusa. Os donos da casa, Azulão Boca Jusa, enfrentou a LDU. É o jogo que restava para fechar a rodada das quartas. Jogo bem truncado entre as duas equipes. E a bola rolando solta. E logo quem saiu na frente foi a equipe da casa. O Jusa com Thiago 1-0. Leonardo depois empatou a partida em 1-1. Luiz Fernando virou para a equipe da LDU 2-1. Isso já no segundo. Já praticamente restando o final da partida, a equipe do Jusa empata com Kennedy 2-2. O jogo foi para as cobranças de pênalti. Nas cobranças de pênalti, o camisa número 15 Marcelo perde a cobrança. Já o camisa número 10 Leandro, camisa número 20 Armando e também o camisa número 4 Francisco converteram para a equipe do Azulão Boca Jusa. Já na LDU, camisa número 10, o Wellington, marca. O camisa número 7, João Vitor, marca também. Já o camisa número 20, Matheus Ebias. Camisa número 3, Ângelo. E o camisa número 25, Wesley, perderam na cobrança. E com isso, a equipe do Azulão Boca Jusa vence por 3-2 e se classifica para a semifinal do Torneio Jusa 2023. Tá aí então, classificação emocionante
quartas de final do Campeonato do Jusa, fase final. Lembrando, cobertura completa sempre aqui no Conexão Esportes. Vamos ver a rapaziada aqui, lembrando, ainda dá tempo de participar, viu? 99932-6228, 99932-6228. Manda seu alô, fala o que você acha do seu time na rodada e principalmente, fala pra gente quanto vai ficar o clássico do dia 22 de outubro, Atlético e Cruzeiro. Boa noite, amigo. Manda um alô lá pro meu amigo Cleiton do Candidez. Ele preocupa muito com o Cruzeiro e o galo dele só decepciona. Quem tá falando é o Josué, lá do São João de Deus. Um abraço pra você, viu, Josué? Boa noite, o Ronaldo mandando mensagem que falou assim, o clássico vai ficar 1-0 para a equipe do Cruzeiro. Ele está participando aqui com a gente ainda. Ô, Vazdonen, sobrou um tempinho aqui no nosso programa. Se ainda tiver os melhores momentos do jogo do América para passar, eu achei que não ia dar tempo, mas acabou que até sobrou um tempinho. Vai colocar então. Fortaleza 3, América 2, a gente estava devendo para vocês, porque achou que não ia dar tempo e acabou que deu tempo. Derrota do América de virada para a gente arrematar o nosso programa de hoje. Jordana, o que acontece com esse América? Abriu 2-0 com 2 gols do Mastriani, tomou virada. Com o América acontece parecido daquilo que eu já havia comentado. A gente precisa ter os extremos do campo muito bem definidos. O América ele tem um extremo de campo muito bem definido, que é o ataque. Eu acho que isso foi um belo de um achado assim, do América, da equipe de scout do América. O Mastriani é um ótimo centroavante, ele precisa de poucos toques na bola para definir, ele é estilo Cano, assim, a bola apareceu, ele vai chutar, independentemente de como ela esteja. O segundo gol é um golaço que ele limpa e consegue acertar o canto do goleiro. A gente vê o lance do pênalti. Ah, essa bola na mão na bola. Ei, gente. Mas seguimos. Já o outro extremo do campo não é tão seguro assim. O América sofre muitos gols. Se eu não me engano, é a segunda defesa mais vazada, né? Pede só para o Curitiba. E isso acaba interferindo nos resultados. Não conseguiu, abriu 2-0, poderia vir, né, com um plano de jogo para poder segurar o Fortaleza, mas o Fortaleza é um time que a gente já viu, a gente conhece do Vojvoda, é um time corajoso, é um time que se propõe, se impõe, mesmo com a adversidade, e conseguiu os 3-2 para virar e para não depender também, acredito eu, da vaga direta de um título da Sul-Americana. Se esse título não vir, e aí? Então, o Fortaleza ele, buscou a vitória justamente pensando nesse G6, e eu acredito que vai ser uma briga ferrenha até o final. No caso do Fortaleza, sabendo equilibrar bem e dividir as frentes que está, né? Uma classificação gigantesca num trabalho um trabalho de reconstrução também, né? Muito se falou do trabalho da diretoria do Fortaleza, do Marcelo Paz lá, de um clube que estava na Série C há menos de 10 anos atrás. Então, assim, de um trabalho de reconstrução mesmo, e hoje está numa final continental, né? Então, assim, bem o que você falou mesmo, está conseguindo atuar nas duas frentes, para se caso não conseguir o título da Sul-Americana, contra a LDU, né, se não me engano, está ainda ali na disputa, está ali na briga ainda para conseguir essa vaga que seja na pré-Libertadores, para classificar para a competição internacional no ano que vem. E do lado do América, essa questão, né? Uma coisa que eu queria te perguntar a respeito do América, Augusto. O América tem 18 pontos. 18 pontos, faltam 12 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro. O número mágico para não cair, né? Que uma equipe nos pontos corridos nunca caiu com 45 pontos. A diferença, então, é 27 em relação ao que o América tem hoje. Em resumo, a América precisa vencer 9 vezes em 12 jogos. Ou vencer 8 e empatar 3. Já acabou para a América? Já foi? Está falando de um milagre, né? Se o América conseguir sair, fugir desse rebaixamento, porque a gente vê, rodada a rodada, né? Tanto eu acho que quem não conseguiu ganhar do América foi só o Cruzeiro, né? O Cruzeiro na rodada passada parece que foi o ruim com o pior, né? Na última rodada, 1-1, que foi um jogo que o América até controlou, tinha muito do discurso também do América jogar bem e não conseguiu os resultados, né? E isso cai muito no que a Jordana falou também, no sentido de ter a defesa muito frágil, né? Os times até criam um pouco, mas às vezes que criam, eles conseguem efetivar em gol, né? Então o América sofre com isso e em busca de um milagre, vai tentar rodada após rodada, mas do jeito que a gente vê, e quando eu falei dessa troca de posição entre ele e o Curitiba, é que o 18º já está um pouco descolado, já está um pouco desgarrado.
tanto de Coritiba quanto do América. Então, assim, eu acho praticamente impossível, com um pé e meio, uma mão e meia, né, na Série B do ano que vem, o América, que tinha se consolidado como um time que tinha tirado aquele estereótipo do sobe e desce, né, que era um padrão do América nos anos 2010 para frente, mas esse ano não conseguiu ter o desempenho. E quando a gente fala do Fortaleza conseguindo atuar em duas frentes, coisa que não aconteceu com o América, né? Dividindo a Copa do Brasil, que chegou um pouco mais longe, na Sul-Americana também, e deixou o brasileiro um pouco de lado e agora está sofrendo com isso, né, Bruno? Isso daí. Então, o América, para passar a régua, abriu o marcador com o Mastriani de pênalti, depois com o próprio Mastriani foi lá e fez o segundo gol, tomou o primeiro gol do Fortaleza, Lucero fez aos 31 do primeiro tempo, no segundo tempo Machuca empatou a partida e Bruno Pacheco logo depois fez o terceiro gol, esse gol aí, ó, tá vendo? 3-2 para a equipe do Fortaleza diante do América. Voz do Além, já pode voltar para a gente aqui, para a gente poder encerrar o nosso programa Conexão Esportes. Hoje deu para falar de muita coisa. Augusto, muito obrigado pela sua participação, seus abraços. É isso, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui na TV Candidez. Um abraço para a audiência do Conexão Esportes, sempre massiva aqui em Divinópolis e na região. E sempre um abraço para o pessoal de Arque, minha cidade natal, minha mãe que está acompanhando lá. Um beijão e espero estar de volta logo menos. Jordana, muito obrigado mais uma vez. Obrigada, Bruno. Obrigada a você que nos acompanhou e sempre está aqui com a gente. Ficar o convite também para você acompanhar esse próximo fim de semana no Guarani e lá apoiar, que falta só um pontinho para o Bugre classificar, mas a vitória sempre é bom, né? Sempre é bom para coroar o fim de semana. Então, vamos lá, todo mundo de Divinópolis. Força total aí pro Bugre subir. E fica um abraço para vocês que estão nos acompanhando. Meus pais também lá em Oliveira, tá de olho. É isso aí, um abraço especial pro meu pai, Armando, sempre acompanhando o Conexão Esportes. O Conexão volta, viu? Domingo que vem tem mais para repercutir tudo da rodada do Campeonato Brasileiro e, se Deus quiser, a vitória e classificação do Bugre. Ótimo restante de noite para você e ótima semana. Fiquem com Deus, até mais.